E aí, pessoal, continuando então aqui o nosso, nossa jornada de programação de jogos digitais, a gente parou no controller, né, no comportamento da nossa nave, correto? A gente introduziu alguns conceitos novos, falamos um pouquinho dessas duas novas componentes, Sprite Renderer e Rigid Body 2D, e vimos também que a gente pode estar acessando essas componentes via script. Okay? A gente falou de tipos complexos, né, que agrupam mais de um tipo de dado. E também a gente falou um pouquinho, na hora de falar de Rigid Body, que existe aí um motor de física e que, para a gente trabalhar de maneira síncrona, né, com as atualizações em relação a corpos que estão utilizando a física do Unity, a gente tem que utilizar, né, fazer essas ações dentro de um outro bloco de instruções, outra função já pré-definida chamada Fixed Update. Okay? Então, o próximo passo agora é a gente utilizar esse bullet aqui, fazer a nave atirar. Então, basicamente, eu quero que ela atire a partir de um determinado ponto em relação à nave. Então, a gente tem que levar em conta, inclusive, se a nave estiver rotacionada, que o bullet também tem que ser criado, rotacionado e a partir ali do mesmo ponto de referência em relação à nave. A gente vai ver como a gente faz isso, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui. Antes de mais nada, eu estou achando ainda a bullet um pouquinho grande. A gente pode mexer na escala, mas por questão também de otimização, eu recomendo que vocês mudem uma opção na hora da importação. Tá? Na hora que a gente colocar aqui, ó, selecionar bullet, a textura bullet aqui na aba Project, o asset de bullet, a gente pode, na verdade, estar mudando esse campo aqui, ó, pixels per unit. Tá? O que ele está falando? Quantos pixels, né, nessa imagem equivale a uma unidade no Unity. Então ele está falando que 100 pixels dessa imagem, ou seja, tá vendo essa imagem aqui, ó? Se você não estiver vendo, puxa essa barrinha. Ela tem 100 por 357. Então a largura dela aqui é 100 pixels. Então exatamente, se eu puxar ela para, na verdade, mandar desenhar, né? Não vou falar mandar puxar, simplesmente. Mandar desenhar através de um sprite renderer essa imagem, a imagem ela vai ocupar uma largura, olha aqui, ó, de uma unidade do Unity. Ok? Porque esse 100 foi convertido, devido a essa taxa, 100 pixels por unit, ele foi convertido para uma unidade. Se eu aumentar, eu estou falando que uma unidade, na verdade, teria que ter 200 pixels, mas como isso aqui tem metade, ele vai ocupar a metade de uma unidade. Então ele vai diminuir de tamanho. Tá? Então, esse tamanho tá bom. Okay? Se você quiser também criar depois tiros duplos, né, saindo daqui, fica a seu critério. Mas vamos até de um exercício a mais para você estar brincando posteriormente. Mas vamos começar por aqui. O que eu vou brincar com vocês? Quando a gente cria aqui um determinado objeto de jogo na nossa cena, né, ele existe apenas nessa cena. Só que existe a possibilidade de a gente configurar um objeto de jogo com todos os comportamentos, as componentes que a gente deseja, e às vezes a gente gostaria de replicar esse cara várias vezes, tá? E até em diferentes cenas, e por que não em diferentes projetos. Então eu vou ensinar para vocês como a gente pode meio que salvar esse objeto, transformar, na verdade, ele em um asset, ok? Para ele ser reaproveitado em outros cenários, ok? E, inclusive, ser criado em tempo de execução, ou seja, ser clonado em tempo de execução. Então, como a gente pode fazer isso? Primeiramente, eu quero que essa bullet ela tenha rigid body, que a gente vai fazer, na verdade, a movimentação através de um rigid body 2D, através da velocidade dela, a gente vai adicionar uma força, deixar, na verdade, o motor de física resolver essa movimentação, e vou colocar aí uma malha de colisão.
tá? Fica da sua escolha se você quer só colocar um Circuit Collider aqui na ponta, por exemplo, pode ser, ou colocar um Box Collider, ok? Fica totalmente a seu critério. Tá vendo que, obviamente, não vou deixar dessa maneira, e eu vou colocar aqui o raio bem pequenininho, e vou ter que mexer na altura dele aqui em offset. Okay? Posso deixar aqui dessa forma. Colocar um raio 0.3. Tá bom. Tá ótimo. Outra possibilidade da gente colocar essa malha de colisão é colocar ela modo Ease-Trigger. O que é esse Ease-Trigger? O Ease-Trigger ele não vai, na verdade, interagir colidindo. Tá? Então a nave ela pode até passar totalmente aqui pela malha de colisão desse bullet, sem sofrer colisão, sem sofrer impacto devido à colisão, sem, por exemplo, diminuir a intensidade da sua velocidade. Não vai interagir via colisão. Porém, via script, a gente pode detectar um momento que a malha de colisão, que ainda o chip não tem, né? A malha de colisão da nave entra em contato com essa malha de colisão no modo Ease-Trigger. Então, ela não oferece resistência, né, via colisão, ok? Porém, a gente pode, via script, falar o seguinte: o Unity, está tendo overlap aí, começou alguma sobreposição dessa malha de colisão no modo trigger com outra malha de colisão, tem jeito a gente pegar esse momento, o momento que começou esse overlap, o momento que terminou esse overlap e os momentos que está ocorrendo esse overlap. Tá? Overlap é sobreposição, ok? Perfeito? Então vamos lá. Então a gente vai desligar a gravidade no caso da minha bullet, ok? A gente vai deixar o linear drag 0 no caso da bullet, porque a gente vai dar uma força e a gente não quer que essa velocidade caia. Pode colocar também angular drag 0, não tem problema. E por enquanto é só. Não, apenas isso. A gente também vai criar agora um script, um outro script, que vai determinar o comportamento da minha bullet. Eu vou chamar de bullet controller. Ok? Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Tá, coloquei no start, mas não tem problema. Então vamos lá. Então basicamente o que eu vou fazer na minha bullet controller? Eu vou falar que no momento que ela nascer, porque a gente não vai precisar do update, mas no momento que ela nascer aqui no mundo, na verdade já tem aqui uma no mundo, então ela já vai sair com uma determinada velocidade. Mas a gente vai ver posteriormente que a gente pode criar uma cópia igualzinha dessa bullet, com todas as componentes, tudo configuradinho como a gente deixou aqui. A gente pode criar uma cópia dela, criar, na verdade, um outro objeto de jogo idêntico a ela. Tipo, eu fizesse isso, ó, dou um Ctrl D, ó, gerei uma cópia igual. Exatamente vai ter uma espécie de Ctrl D aí, que eu vou poder fazer via código. E a gente vai ver como faz isso. Então, no momento que acontecer essa criação, o start também vai ser chamado, ok? Não é só no início do jogo, mas no início de vida também do objeto de jogo. Então a gente vai colocar aqui que eu preciso de uma caixinha para guardar a componente rigid body. Quando o start for chamado, eu vou pegar essa componente, que é da bullet em questão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma força. RB2D, ponto, ADD. Vou usar aquele ADD Relative Force, porque a gente vai observar o seguinte, ó. Essa é a direção que ela deve se mover, sabe? E respeitando as coordenadas locais. Ok? Sacaram? Então,
vector up vezes bullet force. Não criei ainda o bullet force, ok? Vou criar e deixar público para a gente poder mexer via inspector. Public float bullet force. E aí eu vou colocar 200. A gente vê se é muito rápido. A gente vê o efeito. Então só no start eu vou dar inicialmente uma pequena bicuda aí a gente pode pensar numa pequena bicuda inicial na bullet. E aí, como ela não tem linear drag, não tem arrasto, não vai ter decaimento da velocidade. Ok? Então a velocidade que ela ganhar vai manter. Então vamos ver acontecendo a mágica. Eu vou colocar o bullet controller aqui no bullet. E se eu der play, eu espero que o start seja chamado e a bullet comece a ir para frente. Tá meio devagar, né? Vou dobrar a velocidade, 400. Vamos pôr uns 600 aqui. Acho que 600 já está razoável. Tá ótimo. Não precisa ser uma velocidade absurda. Pode ser uma velocidade legal aí, que você veja quase que um míssil. Um míssil muito rápido. Perfeito? Aí eu vou falar o seguinte, ó. Então, assim, só para lembrar, como eu coloquei ADD Relative Force, então se ele estiver nessa orientação, ele vai seguir nessa orientação, ok? Então isso é importante para a gente. Então, antes de remover, né, aqui o bullet, porque eu não quero que esse bullet comece do nada aí, né? Não vai ser legal começar uma bala do nada, a gente não sabe de onde surgiu. Eu vou, na verdade, criar aqui uma pastinha com um nome especial, chamado prefabs. A gente vai explicar o que é isso aí. Vou entrar nessa pastinha prefabs e vou arrastar bullet aqui da hierarquia para project dentro dessa pastinha prefabs. Pronto, gente. Depois a gente discute aqui como eu posso abrir o prefab e tal, a gente discute mais detalhes, mas a ideia agora é o seguinte, que o prefab bullet foi criado, ele se tornou um asset, ele se tornou um arquivo físico que descreve esse objeto de jogo e todos os seus comportamentos. Olha que legal. Agora, o que fica interessante com isso? Eu posso deletar aqui em hierarquia, esse cara vai existir independente da cena que eu estou, e eu posso agora, via script, mandar criar cópias desse cara, como se fosse esse processo que eu estou fazendo assim, ó, arrastando direto do projeto para hierarquia. Tá vendo? Está sendo criado vários, na verdade, aqui. Todos no mesmo lugar, mas olha que legal. Então tem jeito de fazer isso de maneira, obviamente, controlada, metódica e programática, lá no script, ok? Então deixa a nossa bullet aí por enquanto. Depois a gente vai inserir mais uma coisa legal aqui na bullet. Vamos primeiramente só fazer ela ser criada e logo quando ela é criada o start vai ser chamado e ela vai ganhar uma velocidade inicial aí indo para uma determinada direção. Como a gente faz isso? Bom, gente, na verdade, o que a gente tem em mãos basicamente é o que? É um objeto de jogo com uma determinada configuração específica, ok? Onde ele foi salvo, mas ele não deixa de ser um objeto de jogo. Ele só está salvo num formato de arquivo físico, mas não deixa de ser um objeto de jogo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Falar, na verdade, aqui, ó. Diogo, olha que interessante. Aqui no Chip Controller, você deixou public e eu consegui modificar o valor desse float, Force Intensity, via Inspector. Lá no inspetor, lá no modo editor aqui, eu consigo mudar esse valor, consigo colocar, atribuir outro valor. A gente vai trabalhar na mesma ideia. Imagine que, eu não falei que o bullet é um objeto de jogo? Ele é um objeto de jogo que eu quero clonar. Daqui a pouco a gente vai descobrir como clonar, como gerar cópias desse cara. Mas eu vou chamar, então, de alguma forma, essa variável aqui de bullet prefab,
que é um tipo de objeto de jogo. Beleza. E aí, Diogo? Só que aí eu vou pensar, tá, será que eu consigo atribuir, da mesma forma que eu atribuo via inspector esse float, consigo atribuir de alguma forma, se eu colocar o public aqui na frente, consigo atribuir um objeto de jogo a esse bullet prefab? Vamos dar uma olhada? É pergunta retórica, né? Vamos lá? Sim, olha que legal. Surgiu um campinho aqui para você colocar o objeto de jogo que você deixa clonar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse bullet, aqui na pastinha prefabs, com o chip selecionado, né? Não é necessário. Vou arrastar o bullet para esse campo bullet prefab. Ou você poderia também ter procurado aqui, ó, bullet prefab, vai depois do campo, tem essa bolinha aqui, clica e seleciona bullet prefab. Ok? Olha que legal. Beleza? Já atribuí um valor a esse bullet prefab, que é exatamente o prefab bullet. E agora, aqui no update, eu vou fazer o seguinte, if, se você apertar só get key down, começar a apertar a barra de espaço, perdão, que eu pus button down e não key down. Depois eu posso explicar o que é o button, mas por enquanto ignora. Então, input get key down, key code space. Então, se eu estou apertando, começando a apertar a barra de espaço, eu vou querer criar uma cópia desse bullet prefab. Tá? Como a gente faz isso? Com o comando instantiate. Aí vamos lá, instantiate. Tá, vamos ver. Que eu quero? Eu quero o objeto. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha, isso aqui é interessante. Eu vou passar o objeto que eu quero clonar, bullet prefab. Ok? A posição. Eu não tenho nada melhor, então eu vou usar a própria posição da nave, transform.position. E a orientação dela, vou usar da própria nave, transform.rotation. Mas a gente vai melhorar isso. Vamos ver o que acontece. Estou instanciando, estou gerando uma cópia do bullet prefab, aonde? Na posição da nave, com a orientação da nave. Se a nave estiver tortinha, vai criar tortinha também. Só que ainda não vai ficar muito legal, né? Até que não ficou ruim, ó. Sai de cima da nave, né? Vai acompanhar a nave, porque eu estou sempre criando na posição da nave. Então a gente já começa a ver um comportamento indesejado. Estou criando um monte de bullet. Olha a lista gigante de bullets. Aqui elas estão lá no infinito já quase. Isso aqui vai ter um custo na memória, né? Não posso deixar esses caras existindo dessa maneira. Então eu tenho que já agendar a morte deles para liberar memória. Então aqui no Bullet Controller eu vou usar um comandinho, já deu um preview em vídeo passado, que é o destroy. Então eu vou falar para ele destruir o objeto de jogo onde Bullet Controller está e um tempo. Coloca aí uns 5 segundos de vida. Ok, já é bastante. Então, o primeiro conserto que eu vou fazer aí, né? Se você esperar uns 5 segundos, vai desaparecer esses bullets aqui, ó lá, desapareceu. Ok? Então aí já tem um controle melhor sobre o uso de memória aqui devido à criação de bullets. Okay? Tem maneiras ainda melhores, mais rebuscadas, mas tá ótimo, gente. O que a gente vai fazer agora? Eu não queria, Diogo. Tá fazendo a partir... Você poderia até resolver, gente, mudando até o pivô. Né? A gente poderia deslocar, na verdade, o pivô aonde as coordenadas desse objeto está, não no centro da imagem, mas poderia colocar aqui na ponta. Já resolveria, ok?
Mas eu posso, por exemplo, também, é um conceito legal de a gente discutir, então eu vou perder um tempinho com isso. É de criar realmente um outro objeto de jogo que tem a função apenas de determinar o ponto de tiro, fire spot, ou seja, onde as balas vão ser criadas. Então eu vou clicar com o botão direito, criar um objeto vazio e parentar esse objeto em shape. Com a aparentação, esse objeto GameObject, ele vira filho dele, ou seja, se você mover ele, esse objeto de jogo sempre vai ter que manter a relação com o pai. Então, o resultado disso é que ele sempre vai acompanhar. Okay? A gente pode até colocar temporariamente uma figura aqui, só para a gente ver, depois eu tiro. Vou pôr o Sprite Render, vamos ver se fica... Olha lá, pronto, coloquei esse input field aqui, só para mostrar. Esse pontinho aqui seria o... Então, se eu mexer, ó, olha lá, olha que legal. Ele sempre vai acompanhar, inclusive em relação à rotação. Ó. Perfeito? Outra maneira também de você criar já parentado é mandar criar o objeto vazio já clicando em cima do shape aqui. Aí ele já vai criar parentado, ok? Então aí eu vou chamar, na verdade, esse cara de fire spot. Então vou renomear também aqui o shape para S maiúsculo, só uma frescurinha. E aí eu vou posicionar o fire spot aqui, um pouco acima. Eu vou levar em conta o rabinho do fire spot, né? Não ser muito grudado. Do fire spot não, da bullet, né? É a bullet, ó, então eu quero que crie mais ou menos aqui, então tem que colocar mais ou menos nessa altura. Um pouquinho menos. Bom, aqui tá ótimo. Perfeito? E aí, ao invés de usar a posição da nave, eu vou usar e a rotação da nave, eu vou usar, na verdade, a posição e a rotação do ponto de tiro. Para isso que ele serve só, não serve nada mais do que para isso. Como eu faço isso? De maneira semelhante que a gente fez o menino aqui, como chama? O Bullet Prefab. Public. Olha que interessante. Ao invés de eu colocar GameObject, eu não preciso, na verdade, do GameObject FireSpot. Eu preciso só da componente transform do FireSpot. Vamos arriscar? Public transform FireSpot. Olha que legal. Vou usar ele, tá? Mas só para mostrar. Então surgiu aqui FireSpot, ele está falando que é do tipo Transform, ó, ao contrário, olha aqui. Então Bullet Prefab ele fala que está esperando o GameObject. Aí eu coloquei um GameObject. O FireSpot está esperando Transform. Eu vou pegar então esse FireSpot, arrastar para cá. Então ele não está pegando o FireSpot inteiro, ele está pegando o Transform do FireSpot. E como ele tem o Transform do FireSpot, ele sabe a todo momento aonde está o FireSpot. Okay? Toda hora ele pode estar perguntando para a componente Transform do FireSpot. Poderoso isso, né? E aí eu vou fazer o quê? Ao invés de fazer Transform Position aqui no Instantiate, eu vou trocar FireSpot.position, porque o FireSpot é do tipo complexo Transform. Então, a partir de um cara que é do tipo Transform, acesso a posição, ponto position, e acesso a rotação, ponto rotation. Ok? Ver se está tudo certo aqui. Ok. Perfeito, gente. Vamos ver se ficou legal. Está surgindo
partida versus pod já ficou, né, olhando aqui pro game principalmente, né? Ó, vamos dar um maximize aqui. Tá ficando já uma coisa mais interessante. Ok? Perfeito? Então a gente já conseguiu criar a nossa bullet e criar, na verdade, em tempo real, em tempo de jogo, diversas bullets, ok? E ainda a gente conseguiu já fazer o comportamento dessa bullet. A gente só vai adicionar mais um comportamento agora, que é o seguinte. Então, imagine a situação agora que eu gostaria de poder destruir ou mudar a cor, né, interagir com alguns asteroides que podem estar aqui no cenário. Então lembra que a gente quebrou os asteroides. Eu vou colocar um asteroide aqui. Esse asteroide está meio pequenininho, né? Vamos aumentar aqui. Agora o processo é o contrário, né? Eu vou diminuir esse valor para aumentar. Ele ficou um tamanho legal. Asteroide 1, asteroide 2 e o asteroide 3. Só para a gente ter também de variedade. Os três, posso colocar uma componente em mais de um ao mesmo tempo. Dessa maneira, vou selecionar. E vou dar uma DD Component Circle Collider 2D. Ok? Gente, aqui eu não vou me preocupar em ficar preciosismo aqui, tá? Só vamos brincar aí dessa forma. O asteroide, ele pode ter risco de Barry, se vocês quiserem. Então a gente pode adicionar risco de Barry 2D e desligar nos três também a gravidade. Então coloca Gravity Scale 0. E aí, esses asteroides não estão no modo trigger, né? Então, ó, vamos bater neles, vamos ver. E não bateu, por quê? Porque a ship não tem malha de colisão. Então vamos colocar aqui na nave uma malha de colisão. No Circle Collider também. Essa eu vou ficar com preciosismo maior. A gente pode colocar mais de um collider até para ficar com preciosismo bem maior mesmo, mas aqui já tá bom, né? Ótimo. Só para ter um efeitinho legal. Então vamos lá, vamos bater. Posso até empurrar. Olha lá, que legal. Agora, se eu atirar, vocês vão ver que vai passar reto. Olha lá. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. A malha de colisão da bullet está no modo trigger. Então não interage fisicamente, assim, por colisão. Como está interagindo a malha de colisão da nave e a malha de colisão dos asteroides. Só que, que coisa chata. Não, não é chato não. Só que de qualquer maneira, o que a gente pode fazer então? Posso chegar aqui? Então a gente já viu que existe blocos de instruções, que a gente pode chamar de eventos, que são chamados em momentos específicos. A gente só viu eventos temporais. Start, início de vida da componente do objeto de jogo. Update, a cada quadro de atualização do motor de renderização. Fix Update, a cada atualização da engine de física, do motor de física. A gente tem outros blocos de instruções, outros eventos que são chamados não temporalmente, mas quando ocorre um evento de colisão, por exemplo. E aí a gente pode tratar, na verdade, colisão de duas malhas de colisão que não estão no modo trigger. A gente no futuro pode ver. E a gente vai ver, na verdade. E a gente pode também tratar quando um dos envolvidos está no modo trigger, ou seja, alguma malha de colisão está sobrepondo uma outra malha de colisão no modo trigger. Ou seja, alguma malha de colisão no modo trigger
está entrando em contato com outra malha de colisão. Essa outra malha de colisão pode também estar no modo trigger, ok? Ou não. Basta, na verdade, para esses eventos serem chamados, basta um dos envolvidos aí no contato, basta que um dos envolvidos apenas esteja no modo trigger. Mas qual que é esse bloco de instrução que vai ser chamado? Então vamos lá. OnTriggerEnter, no caso 3D, é sem o sufixo 2D, tá? Então, OnTriggerEnter 2D, que eu falei, ele vai ser chamado quando começar o contato. O exit vai ser chamado quando terminar o contato. E o stay vai ser chamado enquanto estiver o contato. Tá? Então pensa que no caso que eu quero o quê? Que na hora que a bullet toca, ou seja, só começa a tocar um determinado asteroide, ou eu destruo ambos, tanto o asteroide quanto a própria bullet, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou mudar a cor do asteroide e sumir com a bullet, com ela própria. Vou destruir. O legal desse OnTriggerEnter 2D é que eu poderia, na verdade, tanto definir no Bullet Controller, quanto também uma componente que eu poderia colocar lá no asteroide. Tá? Então, no futuro, a gente vê um exemplo que a gente possa até colocar a implementação do OnTriggerEnter nos dois objetos envolvidos no contato. Tá? Então, o Unity vai chamar automaticamente esses dois. Então, OnTriggerEnter 2D, ele vai ser chamado automaticamente pelo Unity aqui, pelo motor de física, especificamente, quando a Bullet Controller, que é o trigger envolvido, entrar com qualquer malha de colisão. Ok? Vamos lá? Vamos lá. O importante é que um dos envolvidos também tenha a componente rigid-bar, ok? Como no nosso caso tem, né? Então não tem problema. Então, OnTriggerEnter. E o que a gente ganha aqui? O Unity já passa para a gente como um argumento, esse collision aqui que eu vou receber, que é do tipo Collider 2D, ou seja, uma malha de colisão, é exatamente a malha de colisão da pessoa, do objeto de jogo que eu estou colidindo. Então olha que legal, eu estou chamando isso aqui, na verdade. Isso aqui está sendo chamado, perdão, dentro da Bullet Controller, ou seja, dentro de uma componente que está na Bullet, só que eu tenho acesso à malha de colisão de quem a Bullet está tocando também. Então aqui eu posso destruir tanto o objeto que a Bullet tocou, quanto ela própria, já nessa instrução. Vamos ver como faz isso? Bom, a Bullet, essa aqui vai ser a última instrução, né? Ela vai se autodestruir. Então, através do GameObject, eu consigo acessar o objeto de jogo que essa componente está, e aí eu estou destruindo ela. E agora eu vou fazer o quê? Antes de destruir a própria Bullet, eu vou tentar pegar alguma informação da malha de colisão de que eu estou entrando em contato. No Unity, as coisas são muito bem acopladas. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem alguma componente de algum objeto de jogo, você tem, na verdade, tudo sobre aquele objeto de jogo. Olha que legal. Então eu posso pegar esse collision.getComponent e pegar uma componente específica, por exemplo. Mas eu não quero isso. Eu quero, na verdade, o quê? GameObject, ou seja, o objeto de jogo associado a essa malha de colisão. E vou destruir ela, na verdade. Então, vou destruir o objeto de jogo relacionado à malha de colisão que a Bullet entrou em contato e vou destruir a própria Bullet. Vamos ver se dá certo? Olha que legal. Então, tanto a Bullet... Vai ser ruim assim. Ah, agora foi.
ok? E aí a gente pode fazer coisas mais interessantes. Como eu já adiantei, né? Do collision eu posso pegar qualquer outra componente, não precisa só pegar o GameObject associado a essa malha de colisão. Então vamos pegar outras coisas. Por exemplo, eu posso criar uma caixinha aqui do tipo de Sprite Renderer e vou chamar de SPR Other, que é o Sprite Renderer de outro objeto, não é da Bullet. Por que é de outro? Porque, ó, olha o que eu vou fazer. Vou pegar a malha de colisão e, através da malha de colisão, eu vou pedir a componente Sprite Renderer desse objeto. Pode ser que não tem, tá? Tem que ser melhor tratado isso. Mas, por enquanto, já tá bom. A gente sabe que tem. Ok? O projeto está pequeno. Então, o que está acontecendo? A partir da malha de colisão, eu peguei uma componente Sprite Renderer que vai estar também no objeto de jogo onde essa malha de colisão está. Eu estou guardando aqui nessa caixinha. E aí eu vou mudar. Eu vou fazer cores aleatórias. Olha que interessante. Eu vou fazer devagarzinho aqui, ó. Float R recebe. Aí tem um comandinho aqui para eu sortear um número aleatório. É pseudo-aleatório, mas tudo bem, depois um dia discutir isso. Float de 0 a 1. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o G e para o B. Aí eu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. SPR Other. A gente já sabe que no Sprite Renderer tem Color. E a gente pode atribuir uma nova cor baseada nesse R, G e B que eu sorteei. E um no alfa. Então eu não destruo aqui, na verdade, o asteroide, mas mudo a cor dele. E destruo a bullet envolvida, na verdade. Salva. Espera um pouquinho. Dá um play. Olha lá que legal. Agora, a cada tiro, vai ter sorteio de uma nova cor. Só tá ruim de acertar aqui, mas... Beleza? Legal, né, pessoal? Bem interessante. Então, a gente finaliza esse outro vídeo falando aí sobre, então, a criação de bullets, falando de vários conceitinhos, né? Como eu posso também tratar eventos de contato, no caso aqui, contato envolvendo pelo menos uma malha de colisão no modo trigger. Então isso fica bem interessante. Então você já pode pensar um coletável, por exemplo, lá o Mario vai... Aqui se eu tivesse, por exemplo, não o Mario, né? Pode ser a própria navezinha. Eu tenho uns power-ups, umas moedinhas, aí, umas estrelinhas para coletar. A gente pode pensar em algo parecido. Ó. Fica de uma tarefa interessante de vocês estarem raciocinando aí e tentando resolver com os conceitos aqui criados. Tenta fazer aí alguns objetos coletáveis. Na hora que esses objetos coletáveis não podem também oferecer resistência, né? Não vai ficar batendo, se acelerar e depois coletar. Então é interessante que eles não ofereçam resistência via colisão. Então é interessante que eles estejam no modo trigger. E aí tenta pensar aí como você faria para simular essa coleta, ok? Aí para teste, se está coletando e está contando, não se preocupe em colocar no jogo para o jogador, tá? Usa lá o comando print e vai observando se está realmente contando alguma variável e está contando realmente o tanto de estrelinhas que você coletou. Usa aí o console através do comando print, que aí no futuro a gente vê como a gente pode colocar uma componente visual aí para o jogador também observar o quanto ele coletou. Falou, pessoal, até o próximo vídeo.